A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Quero fazer a correção de um dado numérico que eu informei na lição passada, na lição de número 5, acerca de Moisés na travessia do Mar Vermelho com o povo de Israel. Eu disse que Moisés atravessou com um quantitativo de 3 a 4 mil israelitas. Na verdade, eu quis dizer 3 a 4 milhões de israelitas. É muito? É, mas o povo de Israel passou 430 anos no Egito, casando, multiplicando e aumentando aquela nação. Pois bem, a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 37, que a partir de Israel é coisa de 600 mil homens, sem contar os meninos, sem contar as mulheres, sem contar as meninas, e também veio um monte de gente, uma mistura de gente de outras nações misturado, e veio vacas, veio ovelhas, veio muito gado, quer dizer, uma multidão muito grande para atravessar o Mar Vermelho. Então, considerando que 600 mil homens de guerra, a partir dos 20 anos, vamos considerar, para facilitar o cálculo, aí 600 mil mulheres, 500 a 600 mil mulheres. Então já dá aproximadamente 1.200.000. Vamos considerar 400 mil casais, a 4, 5 meninos no mínimo, que naquela época o povo de Israel casava muito jovem, já vai dar em torno de 2 milhões de meninos, mais 1.200.000, 3 milhões e 200, mais uma mistura de gente de outras nações, calcula aí 3 milhões e meio por aí. Então eu fiz uma margem de 3 a 4 milhões para justificar que o Mar Vermelho não foi aberto simplesmente com um corredor estreito de 6, 7 metros, porque eles atravessaram numa noite inteira. Vamos considerar, irmãos, olhe, um espetáculo, aquela cena, o Mar Vermelho se abrindo talvez a quilômetros de largura. Não há nada que justifique na Bíblia, não há uma explicação, não há uma fundamentação bíblica, mas nós podemos imaginar que a extensão da abertura foi assim uma cena muito extraordinária. Graças a Deus, porque Deus é o Senhor que cuida do seu povo e acompanhou Israel na travessia daquele mar. Hoje a nossa lição é a lição de número 6. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O texto áureo: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às suas portas louvor. Verdade prática: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. E a leitura bíblica em classe está no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1 a 4, e capítulo 2, versículo 1 a 9. Vamos nós para a nossa introdução. Nesta lição nós vamos estudar como os muros de Jerusalém foram reconstruídos, como Deus escolheu o homem certo, chamado Neemias, e como Deus providenciou tudo que era necessário, desde a autorização do rei até os recursos necessários para a reconstrução. Tópico 1: Deus responde às orações de Neemias. Subtópico 1: Deus envia emissário a Neemias. Neemias era um homem temente a Deus, era um judeu que estava no reino da Pérsia, naquela região, sob o comando do rei Artaxerxes. Ele era copeiro do rei, mas era um homem temente e orava a Deus a respeito do seu povo em Jerusalém. E Deus enviou emissários a Neemias para falar como estava a situação dos judeus naquela cidade, conforme Neemias, capítulo 1, versículo 2 e 3. Assim está escrito: que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E Neemias sentou, parou e chorou e falou ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Era necessário que aqueles muros fossem reconstruídos, e Deus despertou Neemias com essa visitação dos seus irmãos para que Neemias tomasse uma atitude diante do rei
para falar-lhe da reconstrução dos muros de Jerusalém. Era uma missão difícil, mas Deus direcionou o rei, Deus falou a mente do rei, a sua consciência, e o rei começou então a dialogar com Neemias, até que Neemias conseguiu autorização para retornar ao povo de Judá. Subtópico 2. Neemias, angustiado, jejua e ora a Deus. Neemias ficou muito triste, angustiado com a desolação em Jerusalém, os muros fendidos, queimados a fogo e tudo destruído, e o povo em grande pobreza. E ele orou ao Senhor conforme Neemias, capítulo 1, versículo 6 a versículo 11. Vamos ler. Versículo 6 do capítulo 1 de Neemias. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante a ti. Isso foi Neemias falando ao Senhor. Eu vou repetir. Neemias falando a Deus. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, e também eu e a casa do meu pai pecamos. Veja que oração ousada, isso é intimidade. Ele diz para o Senhor: olhe, atento estejam os teus ouvidos, os teus olhos abertos para ouvir a minha oração. Ele tinha muita intimidade com o Senhor, né? Ele não quis ferir a Deus, nem provocar a Deus. Isso é intimidade. E ele disse: olha, eu estou falando a ti, atento os teus ouvidos e os teus olhos direcionados para mim, pois eu falo com o Senhor agora. Isso é autoridade espiritual, e Deus respeita, Deus gosta dessa atitude dos crentes, dos cristãos, né? A orar com ele nesse tom. Eu vou saltar para o versículo 11, e Neemias falou assim: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faz prosperar o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem o rei. Então era eu copeiro do rei. Então Neemias orou ao Senhor para que o Senhor falasse ao pensamento, à consciência do rei, e o rei liberasse Neemias para reconstruir os muros em Jerusalém. Não era que o rei Artaxerxes fosse bom, porque ele chegou até a interromper, mandar carta para interromper a construção do templo de Jerusalém, mas ele estava meio deslocado do assunto, meio descuidado. Mas dessa vez Deus falou ao coração do rei, e o rei liberou. Isso quer dizer que Deus manda mesmo, né? Deus fala às pessoas, e as pessoas mudam do entendimento. As pessoas mudam o pensamento, mudam os propósitos. Quando Deus quer exercer ou executar um projeto, o homem obedece e se curva diante do Senhor, a exemplo do que aconteceu com o rei Artaxerxes. Então veja que uma oração maravilhosa. Neemias falou ao Senhor, orou, e Deus respondeu a oração, tocando na consciência do rei Artaxerxes. Veja, Neemias iniciou o seu período de oração no mês de Quisleu, quer dizer, dezembro, e Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de Nissan, março. Então conta dezembro, janeiro, fevereiro, março, 4 meses, não é? Em 4 meses Deus deu a resposta. Deus preparou o coração do rei. O rei, ele era o rei de uma nação pagã, não tinha nada de pessoas tementes ao Senhor ali. Eram pessoas pagãs, um exército muito forte, que não temiam ao Senhor, mas Deus fez prosperar o pensamento do rei, porque Deus tocou na consciência daquele homem e ele obedeceu ao Senhor. Subtópico 3. Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o coração do rei, conforme eu já disse, e o fez assumir a responsabilidade daquele empreendimento. Só a mão de Deus, né? Para um rei pagão. Conforme está no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 2, 3, 4 e 5. Vamos ler.
Neemias capítulo 2, versículo 2. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar dos sepulcros de meus pais assolados e tendo sido consumidos as suas portas a fogo? O rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um tempo certo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então o rei providenciou todas as coisas, não é? E ainda mandou que o exército do rei conduzisse, os chefes dos exércitos e cavaleiros do rei conduzisse Neemias até o povo de Judá. Quer dizer, um privilégio muito grande, não é? Para um homem que era copeiro do rei, de repente se sente num status, numa posição privilegiada diante de Deus, de forma que, além do rei providenciar todos os recursos para a reconstrução dos muros, aí devia chefes do exército e cavaleiros acompanhando Neemias até Jerusalém. Tópico segundo: Neemias chega a Jerusalém. Neemias faz levantamento da real situação dos muros, conforme tópico 1. Ele sai à noite com poucos judeus para analisar a situação dos muros de Jerusalém. Por que ele saiu à noite? É porque Neemias tinha adversário, o povo de Judá tinha adversário. Continuava, mesmo os samaritanos, sabendo que Deus estava com o povo de Israel, ou seja, com o povo de Judá, mas os samaritanos ficavam provocando, não queriam reconstrução dos muros, queriam dominar aquela situação e deixar o povo de Judá apático, em estado de miséria, contrariando a vontade de Deus. Tanto é que os samaritanos não prosperaram. Subtópico 2. Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos os que faziam a obra. Juntos reedificaram os muros, conforme está no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 17 a versículo 20. Vamos fazer uma leitura breve. Versículo 17. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei: com a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçar as suas mãos para o bem. O versículo 19: o que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus, e o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos,
mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Olha novamente a provocação desse sujeito, dizendo que eles queriam provocar o rei se o rei havia autorizado, não é? Veja a confusão que eles queriam formar para poder atrapalhar a reconstrução dos muros de Jerusalém, porque era propósito de Deus. Tópico 3. Neemias inicia o levantamento dos muros. Neemias, apesar de ser um copeiro do rei, ele tinha habilidade para a área de construção, ele tinha uma capacidade de administrar e de também administrar conflito de alto quilate. Ele era muito habilidoso e Deus preparou esse homem para esta obra da reconstrução dos muros. Pois bem, Neemias ele dividiu as tarefas e formou grupos e colocou lado a lado. Cada turma construía uma etapa, lado a lado ao redor de Jerusalém, de forma que os muros foram reconstruídos em 52 dias e a obra prosperou muito, né? Então o Neemias ele tinha essa capacidade de administrar, e Deus colocou no coração dos judeus assim uma simpatia por Neemias, de forma que o que Neemias orientava, o povo obedecia. Eles andavam em unidade, trabalhando, né, e prosperando até a reconstrução do templo. Mas, contudo, sempre tinha alguns probleminhas no meio que nós relatamos a seguir. Subtópico 2, a tática de Neemias. A tática pode ser uma decisão rápida, objetiva e certeira. Neemias tinha pressa para reconstruir os muros de Jerusalém. E ele juntou aquelas pessoas e distribuiu tarefas conforme as suas habilidades. E eles começaram a produzir, e Neemias controlou, não é, aquela obra, administrando e trabalhando também com o povo, sendo um líder, sendo um exemplo. Estava sempre na frente daquele trabalho, o povo obedecendo. Com alegria, eles foram favoráveis à reconstrução dos muros e também favoráveis o trabalho e o planejamento de Neemias, de forma que Neemias prosperou nessa reconstrução para a glória de Deus. Subtópico 3, a união dos judeus ficou ameaçada. Dessa vez não foi pelos adversários, pelos samaritanos, foi entre os judeus, entre os pobres e os ricos. Houve um conflito entre eles, mas Neemias sabiamente conseguiu contornar essa situação. Portanto, um líder precisa saber lidar com conflitos pessoais, com conflito de negócio. O líder é aquele que estimula as pessoas a trabalhar, a produzir, aquele que anima as pessoas, que compreende o outro, que dá orientação certeira, que ouve, que sabe ouvir. E Neemias tinha essas habilidades e conseguiu contornar essa situação. Esse assunto nós retomaremos na lição de número 8. Tópico 4. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Pois bem, aqui estava Sanbalat e Tobias, os líderes da oposição ao povo de Judá. Eles indignaram-se grandemente, fizeram tudo para parar aquela obra, mas Neemias não temeu. Neemias era diferente, o homem que tinha autoridade espiritual, o homem que se relacionava com Deus, falava ao Senhor em oração em favor do povo de Judá. Era diferente de Zorobabel e Josué, que faltaram em autoridade, e Deus teve que refazer a vida desses homens, preparados novamente para a reconstrução do templo. Neemias não, ele era um homem que tinha intimidade com o Senhor, ele se curvava diante do Senhor e sabia que Deus ouvia a sua oração, e ele falou aos judeus diante dessa pressão, conforme Neemias capítulo 4, versículo 14, assim está escrito: Neemias, e olhei, e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo de Judá, isso Neemias falando, disse: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Neemias, ele não respeitou a pressão do adversário, ele enfrentou com fé, porque ele tinha intimidade com Deus e sabia que Deus havia preparado o coração do rei, preparado o povo de Judá para a reconstrução dos muros. Ele sabia que Deus estava na frente do negócio, portanto,
dois homens ou mesmo uma nação vizinha não poderia impedir a obra do Senhor, porque grande é Deus e tem o domínio de todas as coisas. Subtópico 2. O muro foi concluído. Essa vitória teve grande repercussão, tanto em Jerusalém como em outras nações. Reconstruíram o muro, conforme eu disse, em 52 dias. Foi rápido aí, a turma pegou para valer, trabalhando de dia e de noite, com um homem como Neemias na frente, um homem de oração, um homem de fé, um homem determinado, boa cabeça para planejar a reconstrução do muro e também distribuir tarefas. Pois bem, foi muito rápido e houve grande alegria no meio do povo de Judá. Tenho certeza que eles foram motivados a prosperar diante de Deus, foram motivados a buscar mais ao Senhor e foram motivados a adorar o Senhor no templo santo que havia sido construído. Tópico 5. O muro foi solenemente inaugurado. Subtópico 1. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpa. Então purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram todo o povo e as portas e o muro. Quer dizer, em dedicação a Deus, houve uma grande alegria, porque sabiam que Jerusalém estava reiniciando, retomando a sua vida para a normalidade, porque Deus havia prometido ao povo que restauraria aquela nação. Deus ama muito Jerusalém, Deus ama muito o povo judeu. É uma nação escolhida por Ele, com um propósito específico. Eles pecaram. Eles trocaram louvor a Deus, a adoração de bezerros, de vacas, quer dizer, aborreceu ao Senhor. Mas mesmo assim o Senhor, pelo seu amor e misericórdia e propósito, não desistiu do povo de Israel. Subtópico 2. Veja que maravilha. O ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios, que foi o altar do Senhor também reconstruído. Pois bem, houve muita alegria em Jerusalém, uma alegria muito grande, e o som da festa podia ser ouvido de longe. Então existe sim barulho no meio do povo de Deus. O povo de Deus faz barulho, eles cantam, eles louvam, eles saltam, eles choram, há muita alegria, há explosão de alegria, a alma do crente se alegra diante do Senhor, e há uma comunicação com o espírito do crente, e o espírito fala ao Senhor em adoração. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, essa explosão de alegria é necessária para poder facilitar, viabilizar a comunicação com Deus. Tópico 6, o último tópico da lição. Os muros trazem ensino simbólico importante para os nossos dias. Veja que maravilha, o subtópico 1. A Bíblia fala da salvação como um muro. Está no livro de Isaías, capítulo 60, versículo 18. Assim: aos teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Muro, salvação. Quando uma pessoa faz uma casa em uma cidade, ele coloca muros, constrói os muros laterais, no fundo e na frente, coloca um portão para entrada e saída, acesso à casa, para poder proteger-se de invasores, alguns larápios, pessoas que assaltam, quer dizer, dá mais segurança. Estes muros referidos nesta lição representa a proteção de Deus. Quando Deus resolve proteger uma pessoa, um grupo de pessoas, uma família, está protegido, ninguém pode tocar, porque Deus tem o controle. E a salvação do Senhor Jesus é o nosso muro, a nossa proteção. Nós estamos dentro desse ambiente de Deus,
guardados pelos muros do Senhor, que representa a salvação, ou seja, a proteção do Senhor para todo cristão que crê no Senhor e adora o seu santo nome. Subtópico 2. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. O levantamento dos muros, ou seja, a reconstrução e a reparação dos muros, foi decorrente de um despertamento na vida de Neemias e do rei Artaxerxes, e também no povo judeu, que receberam Neemias com alegria para reconstruir os muros. E o crente que tem o despertamento, cristão que tem o despertamento, sente a necessidade de estar nos muros da salvação do Senhor. Paulo disse: eu sei que em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo sabia que o Senhor estava com ele naquele trabalho de evangelização, de divulgação do Evangelho, de organização dos grupos para adoração ao Senhor. Paulo foi muito zeloso e sabia que Deus estava com ele, não obstante a perseguição dos adversários que perseguia Paulo, perseguia os outros discípulos e apóstolos. Paulo sabia que Deus estava no controle de todas as coisas, mesmo que ele fosse morto, ele dizia: olha, para mim viver é Cristo, eu sei que Ele está em mim. Agora, para mim eu morrer é lucro, porque eu sei para onde eu vou. Então, Paulo estava guardado nos muros da salvação do Senhor. Em Efésios, capítulo 3, versículo 1, Paulo fala: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por vós, os gentios. Paulo foi chamado para evangelizar aos gentios. Então o Senhor, naquele dia, no caminho de Damasco, fez Paulo cair, e Paulo teve uma conversão instantânea. Vocês sabem da história do apóstolo Paulo. E ele disse que era prisioneiro de Cristo. E há quem pense: meu Deus, mas Deus nos trouxe para libertação, para a salvação e libertação, nos dá liberdade nele. E porque Paulo é prisioneiro de Cristo, mas prisioneiro que Paulo fala é uma metáfora, ou seja, ele é guardado pelo Senhor, protegido por ele, não é? Os muros da salvação estavam em Paulo. Paulo estava guardado pelo Senhor. Prisioneiro é estar com ele. Então é melhor estar com Cristo, prisioneiro de Cristo, do que estar solto no mundo, não é? Então, por essa porta estreita, poucos passarão. Agora, a porta larga é vazia, muita gente passará por ela, mas não compensa. Compensa estar com o Senhor, como prisioneiro do Senhor, ou seja, detido, retido com Ele, aprendendo com Ele e gozando os benefícios da liberdade e da libertação que Ele nos deu pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Subtópico 3. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Fronteiras deste mundo são alteradas, negociadas, mas a linha divisória entre o reino de Deus e o reino das trevas continua inalterada. Não pode misturar luz e trevas, não pode ficar nublado. Luz é luz e trevas é trevas. E trevas é trevas. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem a luz com as trevas? Não tem como, não é? Portanto, o cristão deve estar nos muros da salvação do Senhor. Mas ele tem a liberdade de escolher o ambiente fora dos muros da salvação. Não é aconselhável. Nós pregamos e anunciamos o Evangelho para que ele se coloque nesse espaço da salvação de Jesus pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Paulo escreveu assim, conforme Gálatas capítulo 6, versículo 14: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Paulo deixou mesmo, né? Deixou a vida que tinha, aquela vida pregressa, ele deixou tudo de lado por amor a Cristo, e passou a seguir os passos de Cristo, a observar as suas orientações, as suas revelações e a ensinar as pessoas, aos gentios, a palavra de salvação do Senhor. Portanto, está nos muros da salvação do Senhor
é preferência para o cristão, porque ele está sob a guarda de Deus. O Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esses são os muros de Deus revelados no livro de Salmos. Paulo também escreveu: o que era para mim ganho, reputei-o perda por Cristo. Ou seja, ele deu preferência a Cristo. Ele preferiu agora empreender em favor da obra de Cristo. E grande coisa ele fez, porque ele anunciou o Evangelho, ensinou aos gentios, deixou cartas para nós, maravilhosas, de uma forma revelada. Cristo se revelou a ele, revelava a Paulo, e ele escrevia coisas tão profundas, que às vezes são difíceis de entender, mas pelo Espírito Santo de Deus, nós entendemos a palavra do Senhor, porque o Espírito nos ensina a ler e interpretar essa palavra. Para finalizar, o comentarista escreveu assim: a salvação transforma o crente, o cristão, de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar e dizer: seja feita a tua vontade. Por quê? Porque ele confia em Deus. Ele sabe que Deus é bom e faz aquilo que é perfeito. Então vamos confiar no Senhor, porque Ele é Pai amoroso, o Pai que cuida, o Pai que salva e o Pai que liberta. Portanto, saltar e ficar nos braços do Senhor é vantagem para o cristão. Ou seja, ele confiar totalmente, igual Neemias confiou na reconstrução dos muros, mesmo tendo oposição de Sanbalat, de Tobias e outros guerreiros que eram do exército daqueles dois líderes. Neemias não temeu, porque ele confiou no Senhor, né? Então confiar no Senhor é vantagem para o cristão. Vamos confiar no Senhor, que Deus providencia as coisas no tempo certo. Deus permite que nós passemos por desertos, lugares difíceis de passar, travessias penosas às vezes, mas Deus cuida de cada detalhe. Ali Deus está nos trazendo fortalecimento espiritual, autoridade espiritual, para que nós possamos resistir os dias que são maus. Também está escrito no livro de João, capítulo 7, versículo 38 e 39, assim disse Jesus: quem crer em mim, os que ficam no muro da salvação, quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Mas que rios de águas vivas são esses? O versículo 38 diz, aliás, o versículo 39 diz: e isso disse ele do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Rios de águas vivas é receber o Espírito Santo, os dons de Deus para a edificação da igreja, é receber a autoridade espiritual do Senhor. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem um brilho, até a face brilha, a pele é um pouco diferente. Já vi pessoas chegarem assim, pessoas de uma cor morena, que a pele brilhava, mas a pessoa era uma adoradora, tem reflexo até na pele da pessoa, no semblante, na fisionomia, e as palavras são diferentes. E o Espírito Santo vai ensinando a nós trabalharmos, o Espírito Santo vai ensinando a nossa linguagem adequada para que Deus seja glorificado. O Espírito Santo cuida de nós e nos fortalece, e Ele alimenta a nossa comunicação com Deus. Pois bem, toda pessoa tem um espaço para o Espírito Santo, falta só receber. Ou seja, o Espírito Santo precisa fazer morada em nós. Ele quer fazer morada em mim, quer fazer morada em você, quer fazer morada nas pessoas, em todas as pessoas. Mas as pessoas que estão do outro lado do muro da salvação não permitem. E aí o Espírito Santo não se achega à pessoa, não vem, não se hospeda, não é, na memória, na mente, nessa parte invisível nossa, essa parte que é intangível, que a gente não consegue entender direito. O Espírito Santo não vem, não habita na pessoa, porque ele está do outro lado do muro da salvação. Mas todo aquele que se coloca no muro da salvação do Senhor,
e glorifica a Cristo e reconhece o sacrifício de Cristo, recebe o Espírito Santo para que tenha autoridade espiritual para anunciar as boas novas do Senhor e mudar os seus procedimentos, mudar a sua maneira de viver. Portanto, está nos muros da salvação do Senhor. É um privilégio para todo cristão. Que Deus seja glorificado. Eu quero fazer uma oração por você. Pai querido, santo, todo-poderoso. Deus, detentor de todo poder, honra e glória. Nós sabemos da extensão e da tua grandeza, Senhor. Nós te glorificamos. Nós bendizemos o teu santo nome, Pai querido, todo-poderoso. Ó Senhor, venha, Senhor, nos abençoar. Abençoar a todo aquele que ouviu esta mensagem, que ouviu esta palavra, meu Deus, essa lição neste dia. Que o Senhor venha fortalecer, ó Pai, e edificar a fé desta pessoa para que ele possa continuar a prosseguir nessa caminhada cristã. Dê a ele o despertamento necessário. Deus querido, se ele não tem a experiência com o Senhor, desperta o Senhor, para que ele possa entender esta mensagem e receber o Espírito Santo de Deus e estar nos muros da salvação do Senhor, que com tanta alegria, desejo e amor colocou à disposição de todo aquele que crê nesta palavra. Nós te glorificamos por todos os benefícios, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém, e fiquem com Deus.